O meio do trânsito caótico, uma mulher grávida entra em trabalho de parto no chão gelado da cidade. Quando tudo parece perdido, uma menina de 7 anos surge entre a multidão e assume o controle da situação. Ela realiza o parto com precisão, salva mãe e bebê e volta a vender doces como se nada tivesse acontecido. Aquela criança, filha de uma médica falecida, estava prestes a transformar o mundo com um legado que ninguém esperava. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A geada cobria as calçadas da Avenida Paulista naquela manhã de julho, transformando a mais famosa avenida de São Paulo em um cenário quase irreal. O termômetro digital do Conjunto Nacional marcava apenas 4 graus. Pessoas apressadas caminhavam encolhidas em seus casacos, respirações formando pequenas nuvens de vapor no ar cortante. Entre a multidão de executivos e trabalhadores, uma pequena figura destoava. Sofia, uma menina de apenas 7 anos, sentada sobre uma caixa de papelão virada, com doces artesanais dispostos em uma bandeja improvisada. Brigadeiros, cocadas e beijinhos, R$2 cada, anunciava ela com voz firme, tentando fazer-se ouvir em meio ao barulho da metrópole. Sofia ajeitou o gorro de lã desbotado sobre os cabelos cacheados e esfregou as mãozinhas para espantar o frio. Seus olhos, enormes e atentos, observavam tudo ao redor com uma maturidade desconcertante. Apesar da roupa simples e da situação precária, havia algo extraordinário em seu olhar. Uma mistura de sabedoria e determinação que não combinava com sua idade. Naquele mesmo momento, a poucas quadras dali, o casal Gustavo e Renata Mendonça saía do prédio espelhado que abrigava a sede da Mendonça Incorporações. Ele, um dos empresários mais influentes do país, com seu terno impecavelmente alinhado. Ela, sua esposa, grávida de 9 meses, economista respeitada que insistia em trabalhar até o último momento possível antes do parto. Tem certeza que deveria estar aqui hoje? A médica disse que pode ser a qualquer momento, questionou Gustavo, segurando o braço da esposa com cuidado, enquanto caminhavam até o carro. Para de se preocupar tanto. Vim só assinar aqueles documentos da fusão. Além disso, ainda temos 1 semana até a data prevista. Renata sorriu, acariciando a barriga proeminente. Sua filha está tranquila, não vai aparecer de surpresa. O destino, porém, tinha outros planos. Ao chegarem à esquina da Paulista com a Rua Augusta, Renata sentiu uma dor aguda que a fez dobrar o corpo para a frente. Seus olhos se arregalaram em pânico. Gustavo, acho que a bolsa estourou, sussurrou, enquanto um líquido escorria por suas pernas. O empresário empalideceu. Seus olhos, normalmente seguros e calculistas, agora refletiam terror puro. Memórias dolorosas inundaram sua mente. O acidente que havia levado sua primeira esposa 5 anos antes, a sensação de impotência, o luto que quase o destruiu. Agora, novamente, sentia a vida escapar de seu controle. "Socorro! Alguém chame uma ambulância!" gritou desesperado, enquanto ajudava Renata a se sentar no banco de uma parada de ônibus. A multidão começou a se formar ao redor. Pessoas tiravam celulares dos bolsos, algumas ligavam para a emergência, outras apenas filmavam. Uma senhora tentou oferecer água, um rapaz cedeu seu casaco para Renata se deitar. Mas ninguém sabia exatamente o que fazer. A ambulância foi acionada, mas o operador do SAMU informou que todas as unidades estavam em atendimento e o trânsito da Paulista estava completamente congestionado. "Estou sentindo que vai nascer. Agora!" gritou Renata entre contrações cada vez mais fortes e próximas. Gustavo, sempre tão poderoso em sua sala de reuniões, sentia-se absolutamente impotente. O suor escorria por sua testa, apesar do frio cortante. Foi neste exato momento que a pequena vendedora de doces atravessou decidida o círculo de curiosos, arrastando sua caixa de papelão. "Com licença, deixem-me passar. Sou médica", anunciou Sofia, com uma voz tão firme e autoritária que as pessoas automaticamente abriram caminho antes que o absurdo da situação os atingisse. Um homem de terno riu nervosamente. "Médica? Você deve ter o quê? 6 anos?" 7. "E se ninguém aqui sabe o que fazer, é melhor me deixar tentar", respondeu Sofia, já se ajoelhando ao lado de Renata.
Seus olhos examinaram rapidamente a situação com uma precisão técnica assustadora. Gustavo, desesperado, não teve tempo de questionar. Sofia já estava organizando as pessoas ao redor. Preciso de casacos limpos, garrafas de água, álcool gel se alguém tiver, e que formem uma barreira para dar privacidade, comandou com a naturalidade de quem fazia aquilo há décadas. O senhor marido dela, preciso que segure a mão da sua esposa e a ajude a respirar assim, olha. Sofia demonstrou uma técnica de respiração, que Gustavo repetiu em estado de choque. Para espanto de todos, a menina examinou Renata com movimentos precisos e profissionais. Verificou dilatação, posição do bebê, orientou sobre como e quando fazer força. A dilatação está completa e o bebê já está coroando. Vamos ter que fazer o parto aqui mesmo, explicou com uma calma impressionante. Dona Renata, quando eu contar até 3, a senhora vai fazer força, mas força de verdade, como se estivesse fazendo cocô, entendeu? Renata, entre a dor e o absurdo da situação, apenas assentiu, agora confiando completamente naquela criança de olhar sério e comandos precisos. Entre orientações técnicas, Sofia conduziu o parto com maestria. Suas mãozinhas pequenas, mas firmes, guiaram o bebê para fora com cuidados específicos para proteger o períneo de Renata e garantir que o cordão umbilical não estrangulasse o recém-nascido. A multidão assistia em silêncio reverencial, alguns gravando, outros com lágrimas nos olhos. Mais uma vez, Dona Renata, força, estou vendo a cabecinha, incentivou Sofia. Com um último esforço de Renata, o bebê deslizou para as mãos preparadas de Sofia, que imediatamente o virou de cabeça para baixo, dando tapinhas precisos nas costas. O choro agudo e saudável ecoou pela Avenida Paulista, arrancando aplausos espontâneos da multidão. Com habilidade, Sofia limpou as vias aéreas do bebê usando um lenço limpo oferecido por uma mulher da plateia. Verificou seus sinais vitais e o entregou para Renata, que chorava emocionada. É uma menina linda e saudável, anunciou, sorrindo pela primeira vez desde que havia assumido o comando da situação. Mantenha-a aquecida junto ao seu peito. Só então, ao ouvir o choro do bebê e ver Renata segurando a filha, Gustavo pareceu despertar do transe. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto enquanto ele alternava olhares entre sua filha recém-nascida, sua esposa e a misteriosa criança que acabara de realizar um parto completo no meio da calçada. Como você sabia fazer isso tudo? Perguntou finalmente, sua voz embargada pela emoção. Sofia começou a recolher seus doces espalhados no chão. Minha mãe era obstetra no Hospital das Clínicas. Antes de partir, ela me ensinou tudo o que podia. Disse que conhecimento nunca ocupa espaço e que eu poderia precisar um dia. Sua voz, antes firme e profissional, agora revelava a criança que realmente era. Nesse momento, as sirenes da ambulância finalmente se fizeram ouvir, abrindo caminho com dificuldade pelo trânsito. Os paramédicos desceram correndo, preparados para uma emergência, apenas para encontrar uma cena inacreditável. Uma menina pequena dando instruções sobre cuidados pós-parto, enquanto organizava a transferência da mãe e do bebê para a maca. Quando os paramédicos assumiram, Sofia simplesmente limpou as mãos no próprio casaco, recolheu sua caixa de doces e começou a se afastar discretamente. Gustavo, ainda em estado de choque, a observou se misturar à multidão. "Espere!" gritou ele correndo atrás da menina. "Como você se chama? Onde posso encontrá-la?" Sofia parou e olhou para trás. "Sofia Alves. Estou aqui todos os dias vendendo doces, mas agora preciso ir. Minha avó está me esperando." Antes que Gustavo pudesse dizer mais alguma coisa, os paramédicos o chamaram para acompanhar Renata e o bebê na ambulância. Quando ele olhou novamente para o lugar onde Sofia estava, a menina já havia desaparecido entre a multidão da Avenida Paulista, deixando apenas uma caixa de doces vazia e dezenas de testemunhas atônitas com o que acabaram de presenciar. No Hospital Albert Einstein, para onde Renata e a recém-nascida foram levadas, os médicos confirmaram o que parecia impossível. Mãe e filha estavam em perfeitas condições, apesar do parto ter ocorrido em condições tão adversas. "É um milagre", comentou o Dr. Maurício, obstetra de plantão, enquanto examinava os sinais vitais do bebê. "Se não fosse pela intervenção imediata, poderia ter havido complicações sérias",
Quem realizou o parto sabia exatamente o que estava fazendo. Gustavo, sentado ao lado do leito onde Renata repousava com a filha nos braços, ainda tentava processar os eventos daquela manhã. O rosto da pequena Sofia, com seu olhar adulto em um corpo infantil, não saía de sua mente. "Precisamos encontrar aquela menina", disse finalmente, segurando a mão de Renata. "Ela salvou vocês duas." "O que me contou parece inacreditável", respondeu Renata, acariciando o rostinho da filha que dormia serenamente. "Uma criança realizando um parto completo. Como isso é possível?" "Não sei, mas vou descobrir." Gustavo pegou o celular e ligou para Marcos, seu chefe de segurança. "Preciso que encontre uma menina chamada Sofia Alves, aproximadamente 7 anos. Vende doces na Avenida Paulista. Deve morar com a avó em algum lugar. É urgente." Enquanto isso, Sofia voltava para casa no bairro do Bexiga, carregando sua caixa vazia. O pequeno apartamento de um quarto ficava no 3º andar de um prédio antigo sem elevador. Ao entrar, encontrou Dona Zulmira, sua avó de 72 anos, preparando um caldo de legumes na pequena cozinha. "Chegou cedo hoje, menina. Vendeu tudo?" perguntou a senhora sem tirar os olhos da panela. Sofia hesitou. "Não, vó. Aconteceu uma coisa na Paulista." A menina contou o ocorrido, enquanto a avó escutava com uma mistura de orgulho e preocupação. Ao final do relato, Dona Zulmira se sentou pesadamente na cadeira da cozinha. "Sua mãe ficaria tão orgulhosa", murmurou, enxugando uma lágrima. "Mas tenho medo, Sofia, se as pessoas descobrirem..." "Descobrirem o quê, vó?" "Que você é diferente. Ela sabe coisas que criança nenhuma deveria saber." Dona Zulmira segurou as mãos da neta. "Lembra o que aconteceu na escola? As outras crianças, os professores, todos te olhando como se fosse um fenômeno de circo", completou Sofia, baixando os olhos. "Eu sei, vó, mas não podia deixar aquela mulher e o bebê sofrerem. Mamãe sempre dizia que conhecimento que não se usa é como remédio que passa da validade." O telefone velho tocou, interrompendo a conversa. Dona Zulmira atendeu e seu rosto enrugado empalideceu. "Sofia, tem um homem dizendo que é Gustavo Mendonça. Quer falar com você." A vida no outro extremo da cidade não poderia ser mais diferente. No Morumbi, a mansão dos Mendonça ocupava um terreno equivalente a meio quarteirão, com jardins impecáveis e seguranças 24 horas. Na biblioteca da casa, Gustavo caminhava de um lado para outro, segurando o telefone com força. "Alô? Sofia, aqui é Gustavo Mendonça, o pai da bebê que você ajudou a nascer hoje." Do outro lado da linha, a voz infantil respondeu com a mesma segurança que demonstrara horas antes. "Senhor Mendonça, como estão sua esposa e a bebê?" "Estão ótimas, graças a você. Os médicos ficaram impressionados com o trabalho que fez." Gustavo fez uma pausa. "Sofia, gostaria de conversar pessoalmente com você e sua avó. Posso mandar um carro buscá-las amanhã?" Houve um breve silêncio. Então a voz de Dona Zulmira substituiu a de Sofia. "Senhor Mendonça, sou Zulmira, avó de Sofia. Agradeço o convite, mas receio que não seja possível. Minha neta é apenas uma criança e..." "Senhora Zulmira, por favor." A voz de Gustavo tremeu levemente. "Sua neta não é apenas uma criança. Ela salvou minha família hoje. E há algo mais que preciso lhes contar pessoalmente. É importante." Após alguns minutos de conversa, Dona Zulmira concordou relutantemente. Gustavo desligou o telefone, sentindo uma estranha mistura de ansiedade e esperança. Caminhou até uma estante e pegou um porta-retratos empoeirado. Nele, uma mulher jovem de jaleco branco sorria ao lado de uma Sofia recém-nascida. E sua mãe. "Não pode ser coincidência", murmurou para si mesmo. Na manhã seguinte, um Mercedes preto parou em frente ao prédio simples no Bexiga. Sofia e Dona Zulmira, vestidas com suas melhores roupas, ainda assim modestas, entraram no veículo luxuoso que as levou até a mansão dos Mendonça. Ao chegarem, foram recebidas por Gustavo pessoalmente, que as conduziu até uma sala ampla onde Renata repousava em um sofá com a bebê nos braços. "Sofia!" exclamou Renata, com lágrimas nos olhos. "Finalmente posso agradecer pessoalmente. Você salvou nossas vidas." A menina aproximou-se timidamente e examinou o bebê com olhos clínicos. "Ela está com boa coloração." "Posso?"
Ao receber permissão, tocou delicadamente o pulso da recém-nascida. Frequência cardíaca perfeita. Vocês já escolheram um nome? Helena, respondeu Renata, trocando um olhar significativo com o marido. Em homenagem a alguém muito especial. Gustavo pigarreou visivelmente emocionado. Sofia, Dona Zulmira, por favor, sentem-se. Há algo que preciso mostrar a vocês. Ele se dirigiu a uma mesa lateral e pegou uma pasta. De dentro, retirou uma fotografia antiga. Mostrava um casal em um leito de hospital. Uma mulher gravemente ferida e um homem mais jovem, o próprio Gustavo, segurando sua mão. Esta é a doutora Helena Alves, no dia em que tentou salvar minha primeira esposa, Luciana, após um acidente de carro. Apesar de todos os esforços dela, Luciana não resistiu. Foi há 5 anos. Sofia pegou a foto com mãos trêmulas. Mamãe, sim, Sofia. Sua mãe foi a médica que lutou durante 7 horas na sala de cirurgia para salvar Luciana. Mesmo quando todos os outros médicos desistiram, ela continuou. Nunca esqueci seu rosto, sua determinação. Gustavo se ajoelhou diante da menina. E ontem, quando vi você salvar Renata e nossa filha, reconheci o mesmo olhar, a mesma determinação. Dona Zulmira soluçou baixinho. Helena falou tanto do seu caso, Sr. Mendonça. Foi o último paciente dela antes de descobrir a doença. Quando soube que estava doente, minha mãe mudou completamente, explicou Sofia com maturidade desconcertante. Disse que não tinha muito tempo e que precisava me ensinar tudo o que sabia. Passávamos horas estudando juntas, anatomia, procedimentos de emergência, obstetrícia. Ela dizia que o conhecimento era a única herança que poderia me deixar. Renata e Gustavo trocaram olhares de assombro. E depois que ela partiu? Perguntou Renata gentilmente. Continuei estudando. Vou à biblioteca pública 3 vezes por semana. Assisto a vídeos médicos na internet quando consigo usar o computador da biblioteca. Leio os livros que mamãe deixou. Sofia encolheu os ombros. Na escola é difícil. As crianças me acham estranha. Os professores não acreditam quando respondo às perguntas. Então parei de responder. Gustavo se levantou, caminhando até a janela. Por alguns minutos contemplou o jardim em silêncio. Quando se virou, seu rosto mostrava uma decisão já tomada. Sofia, o que aconteceu ontem não foi coincidência. Sua mãe tentou salvar minha esposa 5 anos atrás. Ontem, você salvou Renata e Helena. Ele fez uma pausa. Acredito que há um propósito nisso. Que propósito, senhor? Perguntou Dona Zulmira, apreensiva. Quero propor algo a vocês, algo que pode mudar não apenas a vida de Sofia, mas de muitas outras crianças talentosas. Gustavo respirou fundo. Quero criar um centro de formação médica para crianças superdotadas. Um lugar onde Sofia e outras crianças com talentos extraordinários possam desenvolver seus dons sob orientação profissional adequada. O silêncio tomou conta da sala. Sofia olhava para Gustavo com os olhos arregalados, enquanto Dona Zulmira parecia dividida entre esperança e medo. Um lugar onde eu poderia estudar medicina de verdade? Perguntou Sofia finalmente, sua voz de criança revelando pela primeira vez a empolgação típica de sua idade. Exatamente, com os melhores professores, equipamentos e estrutura, sem ser julgada ou incompreendida. Gustavo se aproximou novamente. E gostaria que você fosse a primeira aluna deste programa, Sofia. Dona Zulmira apertou a mão da neta. Senhor Mendonça, isso é muito generoso, mas como funcionaria? Sofia ainda é uma criança. Precisa brincar, ter amigos. O programa seria adaptado, Dona Zulmira. Haveria tempo para estudo e tempo para ser criança. E vocês duas ficariam juntas, é claro. Gustavo sorriu. Na verdade, tenho uma casa de hóspedes aqui na propriedade que poderia ser de vocês enquanto o centro não estiver pronto. Sofia olhou para a avó com súplica nos olhos. Por favor, vó, é o que mamãe iria querer. Naquele momento, a pequena Helena começou a chorar nos braços de Renata. Instintivamente, Sofia se aproximou e, com gestos precisos, verificou a temperatura da bebê com o dorso da mão. Ela só está com fome, diagnosticou com naturalidade. O choro é diferente quando é cólica ou desconforto. Renata sorriu, ajeitando-se para amamentar. Acho que já está exercendo sua vocação, Sofia.
Dona Zulmira observava a cena com lágrimas nos olhos. Sua neta, tão pequena e já carregando um dom tão grande. Talvez, pensou, este fosse realmente o caminho que Helena havia preparado para a filha. Talvez esta fosse a oportunidade de Sofia usar seu talento extraordinário sem precisar se esconder. Senhor Mendonça, disse finalmente a senhora, se puder garantir que Sofia continuará tendo uma infância, mesmo enquanto aprende, aceitamos sua proposta. Gustavo estendeu a mão primeiro para Dona Zulmira e depois em um gesto respeitoso para Sofia. Vocês têm minha palavra. Este é apenas o começo de algo extraordinário. E assim, em uma manhã de inverno na mansão dos Mendonça, selava-se um pacto que mudaria para sempre o futuro da medicina brasileira e a vida de uma menina extraordinária que até o dia anterior vendia doces na Avenida Paulista. 3 meses se passaram desde o milagroso parto na Avenida Paulista. Na sala de reuniões da Fundação Mendonça, no 20º andar de um edifício comercial no bairro do Itaim Bibi, Gustavo apresentava seu projeto para um grupo de médicos, educadores e representantes do Conselho Regional de Medicina. O Centro de Formação Médica Precoce não é apenas uma escola, explicava ele, passando slides em uma apresentação meticulosamente preparada. É um programa pioneiro que identificará crianças com aptidões excepcionais para a medicina e lhes dará a oportunidade de desenvolverem esse potencial de forma responsável e ética. Na primeira fileira, Sofia observava atentamente, sentada entre Dona Zulmira e Renata, que segurava a pequena Helena no colo. A menina vestia um conjunto formal que a fazia parecer uma adulta em miniatura. Seus olhos não perdiam um detalhe da apresentação. Com todo respeito, Sr. Mendonça, interrompeu a doutora Clarice Fonseca, presidente do CRMSP, o que está propondo é no mínimo controverso. Crianças não têm maturidade emocional para lidar com os rigores da formação médica. Estamos falando de uma profissão que lida com sofrimento, com responsabilidades gigantescas. Gustavo manteve a calma. Doutora Clarice, entendo sua preocupação, mas o programa não pretende formar médicos crianças. Pretende identificar e nutrir talentos excepcionais de forma estruturada, em vez de deixá-los à própria sorte. E quanto à infância dessas crianças? Questionou o Dr. Paulo Henrique, renomado pediatra. Elas não deveriam estar brincando, desenvolvendo habilidades sociais com seus pares? O programa inclui atividades lúdicas e socialização, respondeu Gustavo. Não queremos criar pequenos robôs, mas sim oferecer um ambiente onde crianças que já demonstram vocação possam florescer sem serem incompreendidas ou subestimadas. A discussão continuou acalorada. Educadores levantavam questões sobre desenvolvimento cognitivo e emocional. Médicos questionavam a ética de expor crianças a conhecimentos potencialmente traumáticos. Psicólogos debatiam os possíveis impactos no desenvolvimento social. Sofia, que até então permanecera em silêncio, levantou-se subitamente. Sua pequena figura atraiu todos os olhares. Posso dizer algo? Perguntou com voz clara. Gustavo hesitou brevemente, então assentiu. Claro, Sofia. A menina caminhou até a frente da sala com passos firmes, parou ao lado de Gustavo e encarou a plateia de adultos com uma serenidade desconcertante. Meu nome é Sofia Alves. Tenho 7 anos e 3 meses. Há 3 meses realizei um parto completo na Avenida Paulista. Ela fez uma pausa, observando as expressões de ceticismo. Podem verificar. Está registrado em vários vídeos na internet. Sofia respirou fundo e continuou. Quando minha mãe, a doutora Helena Alves, descobriu que tinha uma doença terminal, ela fez uma escolha. Em vez de me poupar, decidiu me preparar. Passou seus últimos meses me ensinando tudo o que podia sobre medicina. A sala permanecia em absoluto silêncio. Vocês dizem que crianças não deveriam saber certas coisas, que deveríamos apenas brincar e ser felizes. Mas e quando sabemos coisas que podem salvar vidas? Devemos fingir que não sabemos? Sofia olhou diretamente para a doutora Clarice. Se eu não soubesse fazer um parto, Dona Renata e a bebê Helena poderiam não estar aqui hoje. Dona Zulmira enxugou uma lágrima silenciosa. Renata apertou a pequena Helena contra o peito. Não estou dizendo que todas as crianças deveriam estudar medicina, mas algumas de nós nascem diferentes. Vemos o mundo de outro jeito.
Aprendemos mais rápido certos assuntos. E quando isso acontece com matemática ou música, as pessoas chamam de prodígio e aplaudem. Mas quando é medicina, dizem que é inapropriado. Sofia fez outra pausa. Por quê? A doutora Clarice se ajeitou na cadeira, visivelmente impactada. Sofia, ninguém está questionando seu talento excepcional. Estamos apenas preocupados com o bem-estar das crianças que participariam deste programa. Eu entendo, doutora, mas sabe o que não é bom para o bem-estar? Ser a criança estranha da sala. Aquela que os professores não sabem como lidar. Aquela que os colegas evitam porque fala palavras difíceis. Sofia sorriu tristemente. Passei os últimos 2 anos fingindo não saber as respostas nas aulas, para que as outras crianças não me achassem mais estranha do que já acham. Gustavo observava Sofia com um misto de admiração e compaixão. Jamais imaginara que ela tomaria a palavra daquela forma, com tanta eloquência e maturidade. O que o Sr. Mendonça está propondo? Continuou Sofia. Não é transformar crianças em médicos precoces. É criar um lugar onde crianças como eu possam ser quem são, sem precisar se esconder. Um lugar onde nossos dons sejam direcionados de forma responsável. O Dr. Paulo Henrique inclinou-se para a frente, intrigado. Sofia, você realmente gostaria de participar de um programa assim? Não sente que estaria perdendo parte da sua infância? A menina pensou por um momento. Doutor, quando a gente nasce diferente, a infância já é diferente. Não existe infância normal para mim. Nunca existiu. Minha mãe sabia disso. Ela sorriu. Mas sabe, eu ainda brinco de boneca. Ainda gosto de desenhar e assistir desenhos animados. Só que também gosto de ler livros de anatomia e aprender sobre procedimentos médicos. As duas coisas podem existir juntas. Um murmúrio percorreu a sala. Os presentes trocavam olhares pensativos. Sofia voltou para seu lugar ao lado da avó, que a abraçou orgulhosa. Gustavo retomou a palavra. Como podem ver, Sofia é o exemplo perfeito do tipo de criança que queremos atender. Talentos extraordinários que, sem orientação adequada, podem se perder ou, pior, se tornar um fardo para quem os possui. Dr. Roberto Teixeira, neurologista renomado, ergueu a mão. Sr. Mendonça, admito que estou impressionado com Sofia, mas ela parece ser um caso excepcional. Como pretende identificar outras crianças com aptidões semelhantes? Excelente pergunta, doutor. Roberto, respondeu Gustavo, avançando para o próximo slide de sua apresentação. Desenvolvemos, em parceria com psicólogos e neurologistas, um protocolo de identificação que combina testes cognitivos, observação comportamental e avaliação de interesse natural pela área médica. A apresentação continuou por mais 1 hora. Aos poucos, os rostos anticéticos começaram a demonstrar interesse. Quando Gustavo finalmente concluiu, propôs a formação de um comitê consultivo, composto por representantes de todas as áreas presentes, para supervisionar o desenvolvimento do programa. Se me permitem uma última observação, disse Gustavo, este projeto não é apenas sobre Sofia ou outras crianças excepcionais. É sobre reconhecer que talento e vocação não seguem cronogramas convencionais. É sobre criar um sistema que acolha a excepcionalidade, em vez de sufocá-la. Ao final da reunião, enquanto os participantes se despediam, a doutora Clarice aproximou-se de Sofia. Fiquei impressionada com você hoje, Sofia, disse ela, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. Ainda tenho muitas reservas sobre este programa, mas concordo que talentos como o seu não deveriam ser desperdiçados. Sofia sorriu, desta vez um sorriso genuinamente infantil. Obrigada, doutora. Se a senhora quiser, pode me testar. Pergunte qualquer coisa sobre obstetrícia. A médica riu encantada com a mistura de inocência e confiança. Talvez em outra ocasião, mas vou aceitar o convite do Sr. Mendonça para fazer parte do comitê consultivo. Alguém precisa garantir que crianças como você sejam protegidas, mesmo enquanto desenvolvem seus dons. No caminho de volta para a casa dos Mendonça, onde Sofia e Dona Zulmira agora moravam temporariamente, Gustavo parecia pensativo. Você foi incrível hoje, Sofia, disse ele finalmente. Não imaginava que falaria na reunião. A menina deu de ombros. Achei que precisavam ouvir de mim, não só de você. E você estava certa, Gustavo sorriu. Sabe, quando sua mãe estava tentando salvar Luciana, minha primeira esposa,
Ela disse algo que nunca esqueci. Disse que às vezes, para salvar uma vida, é preciso quebrar as regras convencionais. Acho que ela aplicou essa filosofia na forma como te educou. Sofia olhou pela janela do carro, observando a cidade passar. Mamãe sempre dizia que eu era sua obra-prima inacabada, que não teria tempo de me ver crescer, mas que deixaria comigo tudo o que sabia. Seus olhos se encheram de lágrimas. Às vezes sinto que estou desapontando ela, que deveria saber mais, estudar mais. Dona Zulmira apertou a mão da neta. Helena estaria orgulhosa, minha filha, mais do que pode imaginar. E este programa, acrescentou Gustavo, será a continuação do que ela começou. Não apenas para você, mas para outras crianças excepcionais que, sem uma oportunidade assim, poderiam perder seu potencial. Ao chegarem à mansão, foram recebidos por Renata, que os esperava ansiosamente. E então, como foi? Perguntou ela, enquanto entregava Helena aos braços de Sofia, que imediatamente assumiu uma postura cuidadosa e profissional, verificando os sinais vitais da bebê como parte de sua rotina. Foi interessante, respondeu Gustavo, trocando um olhar cúmplice com Sofia. Nossa pequena médica aqui roubou a cena. Renata sorriu, observando Sofia examinar Helena com ternura e precisão. Não estou surpresa. Desde que chegou aqui, ela tem sido a médica pessoal de Helena. Às vezes acho que conhece nossa filha melhor que nós. Naquela noite, enquanto Sofia dormia no quarto, que agora dividia com a avó na casa de hóspedes, Gustavo trabalhava em seu escritório. Plantas arquitetônicas do futuro Centro de Formação Médica Precoce espalhavam-se sobre sua mesa. O telefone tocou. Gustavo, aqui é Roberto Teixeira. Estive pensando na sua proposta e na pequena Sofia. O neurologista fez uma pausa. Conheço 3 casos de crianças com habilidades excepcionais semelhantes. Uma delas diagnosticou corretamente uma condição neurológica rara em seu irmão, quando tinha apenas 8 anos. Os pais a levaram a 5 neurologistas antes que alguém a levasse a sério. Gustavo sentiu um frio na espinha. Exatamente o tipo de talento que queremos identificar, Roberto. Sim, e pensei em algo mais. E se o programa não se limitasse à medicina? E se pudéssemos criar um sistema educacional completamente novo, que identifique e nutra talentos excepcionais em diversas áreas? Matemática, ciências, artes... Um passo de cada vez, Roberto, respondeu Gustavo, embora a ideia já estivesse plantada em sua mente. Vamos começar com o que conhecemos, com Sofia como nossa primeira aluna e inspiração. Ao desligar, Gustavo olhou para a foto de Helena Alves que agora mantinha emoldurada em seu escritório. Você começou algo extraordinário, doutora, murmurou, e vou garantir que continue. Do lado de fora, a lua iluminava o jardim da mansão. No quarto da casa de hóspedes, Sofia dormia abraçada a um estetoscópio que pertencera à sua mãe, seu objeto mais precioso, a ponte entre seu passado e o futuro que começava a se desenhar. Um ano havia se passado desde a aprovação do projeto. No bairro do Morumbi, em um terreno amplo doado pela Fundação Mendonça, erguia-se agora o Centro de Formação Médica Precoce Helena Alves. O complexo, projetado por um dos mais renomados arquitetos do país, mesclava ambientes educacionais de ponta com espaços lúdicos e acolhedores, onde o branco clínico dos laboratórios convivia harmoniosamente com cores vibrantes e áreas verdes. Era dia de inauguração oficial. Jornalistas de todo o Brasil se aglomeravam na entrada, enquanto autoridades e convidados especiais chegavam em carros luxuosos. No centro do saguão principal, uma estátua de bronze retratava uma mulher de jaleco com a mão estendida para uma criança. Uma homenagem à doutora Helena Alves e sua filha Sofia. Nos bastidores, Gustavo ajustava a gravata, visivelmente nervoso. Ao seu lado, Sofia, agora com 8 anos, vestia um conjunto formal azul marinho que a fazia parecer ainda mais madura do que já era. "Nervoso, tio Gustavo?", perguntou ela, usando o termo carinhoso que adotara para se referir ao empresário ao longo do último ano. "Um pouco", admitiu ele sorrindo. "Muita coisa aconteceu desde aquele dia na Paulista, não é?" Sofia assentiu pensativa. A mamãe costumava dizer que às vezes precisamos de apenas um momento para mudar tudo. Aquele foi o nosso momento. Renata entrou na sala segurando a pequena Helena, agora com 1 ano,
que esticou os braços imediatamente ao ver Sofia. Alguém está com saudades da médica favorita dela, riu Renata, entregando a bebê aos braços da menina. Sofia pegou Helena com naturalidade, fazendo uma rápida avaliação clínica disfarçada de brincadeira. Ela está ótima, desenvolvimento motor e cognitivo acima da média para a idade, e aquela tosse noturna desapareceu completamente. Gustavo observava a cena com ternura. No último ano, o vínculo entre Sofia e a família Mendonça havia se fortalecido de maneira inesperada. O que começara como gratidão e curiosidade transformara-se em algo semelhante a laços familiares. Dona Zulmira, que inicialmente relutara em aceitar a aproximação, agora via com bons olhos a relação, reconhecendo como Sofia florescia sob a influência e os recursos proporcionados pelos Mendonça. Está na hora, anunciou Carla, a assessora de imprensa da fundação, entrando na sala. Todos estão esperando. Ao subirem ao palco montado no auditório principal, Gustavo, Renata, com Helena no colo, e Sofia foram recebidos por aplausos entusiasmados. Na primeira fileira, Dona Zulmira enxugava lágrimas de orgulho. Bom dia a todos, começou Gustavo, aproximando-se do microfone. Hoje não celebramos apenas a inauguração de um prédio. Celebramos o início de uma nova era no desenvolvimento de talentos excepcionais. Enquanto Gustavo discursava sobre a visão do centro, Sofia observava a plateia. Entre os convidados, identificou médicos renomados, autoridades da saúde e, em um canto mais afastado, um grupo de 5 crianças acompanhadas por seus pais. Os primeiros selecionados para o programa após meses de testes e avaliações meticulosas. E agora, continuou Gustavo, gostaria de passar a palavra para a pessoa que inspirou tudo isso. A menina que, com apenas 7 anos, realizou um parto completo em plena Avenida Paulista e me mostrou que talento e vocação não conhecem limites de idade. Sofia Alves. Sofia aproximou-se do microfone, ajustado à sua altura. Seus olhos percorreram a plateia uma última vez antes de começar a falar. Quando minha mãe partiu, achei que seu conhecimento partiria comigo, que eu seria apenas uma criança estranha, carregando informações que ninguém acreditaria que eu tinha. Ela fez uma pausa. O Centro Helena Alves não é apenas um lugar para aprender medicina. É um lugar onde crianças excepcionais podem ser quem são, sem medo ou vergonha. Sua fala, curta e emocionante, foi recebida com uma ovação de pé. Após os discursos formais e o tradicional corte de fita, os convidados foram convidados a conhecer as instalações. Sofia, entretanto, dirigiu-se diretamente ao grupo de crianças que avistara. Aproximando-se com um sorriso caloroso, estendeu a mão. Olá, sou Sofia. Vocês devem ser os novos alunos. Um menino de aproximadamente 9 anos com cabelos cacheados e óculos grandes demais para seu rosto foi o primeiro a responder. Eu sou Tiago, li sobre você na internet. É verdade que fez um parto completo sozinha? Sofia assentiu sem vaidade. Foi uma emergência. Qualquer pessoa com o conhecimento adequado teria feito o mesmo. Eu diagnostiquei câncer de pâncreas no meu avô quando tinha 6 anos, disse Tiago em tom de confidência. Ninguém acreditou em mim até ser tarde demais. Uma menina de cabelos trançados e olhar penetrante se aproximou. Sou Yasmin. Os médicos só descobriram 3 meses depois, quando ele fez uma ressonância. Um por um, os outros 3 se apresentaram, cada um com uma história semelhante. Mateus, que aos 7 anos desenvolveu um protocolo mais eficiente para a triagem de pacientes no posto de saúde onde sua mãe trabalhava. Luísa, que memorizou um manual inteiro de farmacologia aos 8 anos. E Pedro, que aos 6 já sabia realizar suturas perfeitas, aprendidas observando vídeos na internet. Quando tinha 5 anos, percebi que meu irmão tinha um aneurisma cerebral pelo jeito como ele piscava o olho esquerdo. Sofia sentiu uma emoção indescritível. Pela primeira vez na vida, estava entre iguais. Crianças que, como ela, carregavam dons extraordinários e o peso de serem diferentes. Vocês não estão mais sozinhos, disse simplesmente, com uma maturidade que contrastava com sua aparência infantil. Nem eu. Enquanto as crianças conversavam, criando instantaneamente um vínculo baseado em experiências compartilhadas,
Gustavo observava de longe ao lado da doutora Clarice Fonseca, que finalmente aceitara integrar o corpo docente do centro após meses de hesitação. "Olhe para eles", comentou Gustavo. "É como se finalmente encontrassem seu lugar no mundo." "Devo admitir que estava cética no início", respondeu a médica. "Mas depois de conhecer essas crianças durante o processo de seleção, Gustavo, elas são verdadeiramente excepcionais, não apenas pelo que sabem, mas pela paixão que demonstram e pela solidão que carregavam", acrescentou ele, observando como Sofia agora liderava o grupo em uma animada discussão sobre algo que parecia complexo demais para crianças daquela idade. "Esse é o verdadeiro propósito do centro, dar a elas um lugar onde possam pertencer." Nos meses que se seguiram, o Centro Helena Alves estabeleceu-se como uma instituição revolucionária. O currículo, cuidadosamente desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, equilibrava conhecimentos médicos avançados com disciplinas regulares e atividades recreativas adequadas à idade. Cada criança tinha um plano de desenvolvimento personalizado, que respeitava tanto seu talento excepcional quanto suas necessidades emocionais e sociais. Sofia, como aluna pioneira, naturalmente assumiu um papel de liderança entre os colegas. Sua habilidade de transitar entre o mundo da medicina avançada e o universo infantil fazia dela uma ponte ideal entre os professores e as outras crianças. Em uma tarde de primavera, 6 meses após a inauguração, Gustavo encontrou Sofia na biblioteca do centro, cercada por livros de neurologia. "Estudando para a apresentação de amanhã?", perguntou ele, sentando-se ao lado da menina. Sofia fechou o livro que consultava. "Na verdade, estou tentando entender melhor o caso do irmão da Yasmin. Ela tem algumas teorias sobre tratamentos alternativos para aneurismas que são, bem, revolucionárias." Gustavo sorriu, impressionado. "Vocês nunca param de me surpreender." "Tio Gustavo", disse Sofia, subitamente séria, "você acha que o centro pode crescer mais? Há tantas crianças como nós por aí. Algumas nem sabem que são especiais. Estão apenas sofrendo por serem diferentes." O empresário assentiu pensativo. "Tenho pensado nisso constantemente, Sofia. O Dr. Roberto sugeriu expandirmos para outras áreas além da medicina e recebemos centenas de inscrições de todo o país desde que o programa foi divulgado na mídia. Poderíamos criar um sistema de bolsas", sugeriu Sofia, seus olhos brilhando com entusiasmo, "para crianças que não podem vir até São Paulo. Ou abrir unidades em outras cidades." "Você realmente pensa grande para alguém de 8 anos, riu Gustavo. Sofia deu de ombros. "Idade é só um número, tio. Você mesmo sempre diz isso." Naquela noite, depois que Sofia foi para casa com Dona Zulmira, agora instaladas em um confortável apartamento próximo ao centro, comprado por Gustavo, o empresário reuniu-se com Renata em seu escritório. "Sofia me deu algumas ideias hoje", comentou ele, mostrando à esposa um esboço de plano de expansão que começara a rabiscar. "Acho que está na hora de pensarmos maior." Renata observou os planos com interesse. "Ela mudou você, Gustavo. Mudou todos nós." "Não é incrível?", refletiu ele. "Uma criança de 7 anos realizando um parto na calçada, e agora temos um centro educacional revolucionário que pode transformar a vida de centenas de crianças talentosas." "Milhares", corrigiu Renata sorrindo. "Se depender de você e Sofia, serão milhares." Na manhã seguinte, ao chegar ao centro, Gustavo encontrou Sofia no laboratório de anatomia, orientando pacientemente Mateus e Pedro sobre as diferenças entre tecidos. "Sofia", chamou ele, "tenho uma proposta para você." A menina ergueu os olhos curiosa. "Gostaria que você me ajudasse a desenvolver o plano de expansão do centro. Ninguém entende melhor as necessidades dessas crianças do que você." Os olhos de Sofia se iluminaram. "Sério, tio Gustavo? Eu adoraria." "Ótimo, porque já marquei uma reunião com o Ministério da Educação para a próxima semana. Eles estão interessados em conhecer nosso modelo." Enquanto Sofia voltava animada para seus colegas, compartilhando a novidade, Gustavo observava com emoção o pequeno grupo de crianças prodígios que, graças a um encontro improvável numa manhã fria na Avenida Paulista, agora tinham a chance de desenvolver plenamente seus dons extraordinários. Do outro lado da sala, a doutora Clarice aproximou-se. "Sabe, Gustavo, em 30 anos de medicina nunca vi nada como essas crianças.
Elas não apenas aprendem, elas transformam o conhecimento, questionam o estabelecido, enxergam conexões que nós, adultos, muitas vezes perdemos. O futuro da medicina está naquela sala, Clarice, respondeu Gustavo, observando as crianças agora engajadas em uma animada discussão sobre procedimentos cardíacos. E tudo começou com uma menina vendendo doces na calçada. A médica sorriu, e com um empresário que soube reconhecer o extraordinário quando o viu. No centro do grupo, Sofia gesticulava animadamente, explicando algo complexo com a simplicidade de quem nasceu para ensinar. Seu rosto alternava entre a seriedade profissional e a alegria infantil, um equilíbrio perfeito entre a criança que era e o prodígio que carregava dentro de si. 2 anos após a inauguração do Centro Helena Alves, o que começara como um projeto experimental havia se transformado em um modelo educacional reconhecido internacionalmente. O pequeno grupo inicial de 6 crianças crescera para 35 alunos, cuidadosamente selecionados através de um rigoroso processo que avaliava não apenas habilidades cognitivas extraordinárias, mas também vocação genuína para a medicina. Sofia, agora com 10 anos, havia se tornado um símbolo do programa. Sua história inspirava pais e educadores em todo o país a identificarem e apoiarem crianças com talentos excepcionais, em vez de sufocá-los ou tratá-los como anomalias. Em uma manhã ensolarada de março, o centro fervilhava com atividade em comum. Uma comitiva do Ministério da Educação, acompanhada por representantes da Organização Mundial da Saúde, realizava uma visita oficial para avaliar a possibilidade de replicar o modelo em escala nacional. No laboratório principal, Sofia conduzia uma aula prática de anatomia cardíaca para os alunos mais novos. Com precisão e didática impressionantes, explicava as complexidades do sistema circulatório usando um modelo tridimensional avançado. O ventrículo esquerdo é mais espesso que o direito porque precisa bombear sangue para todo o corpo, enquanto o direito envia sangue apenas para os pulmões, que estão bem próximos, explicava ela, enquanto os pequenos alunos observavam fascinados. Isso é chamado de diferença de carga de trabalho, e é por isso que insuficiências no ventrículo esquerdo tendem a ser mais graves clinicamente. Dr. Eduardo Campos, representante do Ministério da Educação, observava a aula com expressão atônita. Ao seu lado, Gustavo sorria discretamente. Impressionante, murmurou o Dr. Campos. E ela tem apenas 10 anos? Sofia é nossa aluna mais avançada, explicou Gustavo. Mas cada criança aqui tem seu próprio ritmo e área de interesse específico. Mateus, por exemplo, tem uma compreensão extraordinária de neurologia, enquanto Yasmin se destaca em pesquisa genética. Quando a aula terminou, Sofia aproximou-se do grupo de visitantes com a naturalidade de quem está acostumada a lidar com autoridades. Bom dia, Dr. Campos. Espero que tenha gostado da demonstração. Se tiver perguntas sobre nossa metodologia de ensino, ficarei feliz em responder, disse ela, estendendo a mão para um cumprimento formal. O representante do ministério apertou a mão da menina, ainda visivelmente impressionado. Sofia, sua reputação te precede, mas ver seu trabalho pessoalmente é, bem, extraordinário. Diga-me, você não sente falta de uma infância normal? Brincar com outras crianças? Assistir desenhos animados? Sofia sorriu, já acostumada com essa pergunta. Doutor, esse é um equívoco comum. Aqui no centro, temos horários específicos para atividades recreativas. Adoro jogar vôlei e ainda coleciono unicórnios de pelúcia. Ela fez uma pausa. A diferença é que também gosto de estudar anatomia e procedimentos cirúrgicos. Uma coisa não exclui a outra. A visita prosseguiu pelos diversos ambientes do centro. Na ala recreativa, crianças de diversas idades participavam de jogos e atividades artísticas. Na biblioteca especializada, alguns alunos mais velhos discutiam artigos científicos recentes. No laboratório de simulação, uma equipe praticava procedimentos de emergência em manequins de última geração. Como podem ver, explicava a doutora Clarice, agora diretora pedagógica do centro. Nossa abordagem é holística. Não formamos apenas pequenos médicos, mas crianças equilibradas que têm a oportunidade de desenvolver seus talentos excepcionais em um ambiente seguro e estimulante.
Ao final da visita, a comitiva reuniu-se na sala de conferências para discutir impressões. Sofia havia sido convidada a participar, representando os alunos. Senhor Mendonça, começou o Dr. Campos, devo admitir que vim aqui com muitas reservas. A ideia de crianças estudando medicina soava no mínimo controversa. Mas o que vi hoje, ele balançou a cabeça ainda processando. É realmente impressionante. Doutora Valentina Gomes, representante da OMS, concordou. O que me chamou mais atenção foi o equilíbrio. Vocês conseguiram criar um ambiente onde o desenvolvimento acadêmico excepcional convive harmoniosamente com necessidades emocionais e sociais típicas da infância. Gustavo inclinou-se para a frente, sentindo que era o momento de apresentar sua proposta. Então, acreditam que o modelo poderia ser expandido? Sem dúvida, respondeu o Dr. Campos. Na verdade, já começamos a discutir a criação de um programa nacional de identificação e desenvolvimento de talentos precoces, não apenas em medicina, mas em diversas áreas. Sofia, que até então apenas observava, levantou timidamente a mão. Posso fazer uma sugestão? Claro, Sofia, respondeu a doutora Gomes, sorrindo encorajadoramente. Acho que qualquer expansão do programa deveria incluir um componente de alcance social, disse a menina. Muitas crianças talentosas vivem em condições que não permitem que seus dons sejam identificados, como eu, que vendia doces na rua. A sala silenciou. Sofia raramente falava sobre sua vida antes do centro. Poderíamos desenvolver equipes móveis de identificação, continuou ela com crescente entusiasmo. Visitar escolas públicas em áreas carentes, criar programas de bolsas integrais, estabelecer centros satélites em regiões distantes. O Brasil é grande demais para que todos os talentos se concentrem em São Paulo. Dr. Campos trocou olhares impressionados com seus colegas. Isso é extremamente perspicaz, Sofia, e perfeitamente alinhado com as diretrizes da OMS para desenvolvimento de capital humano em saúde, acrescentou a doutora Gomes. Na verdade, poderíamos propor um projeto piloto internacional, usando o Brasil como modelo. A reunião estendeu-se por mais 2 horas, com discussões cada vez mais empolgadas sobre o potencial de expansão. Ao final, ficou acordado que o Ministério da Educação, em parceria com a OMS, desenvolveria um programa nacional baseado no modelo do Centro Helena Alves, com Sofia e Gustavo como consultores principais. Quando todos se despediram, Gustavo encontrou Sofia no jardim interno, sentada sozinha em um banco, aparentemente perdida em pensamentos. 1 centavo pelos seus pensamentos, disse ele, sentando-se ao lado da menina. Sofia sorriu. Estava pensando na mamãe, se ela poderia imaginar onde seu projeto acabaria. Gustavo passou o braço pelos ombros da menina em um gesto paternal que se tornara natural ao longo dos anos. Acho que ela sabia exatamente o que estava fazendo quando decidiu te ensinar tudo o que sabia. Talvez não imaginasse a escala que tomaria, mas certamente sabia que você faria algo extraordinário com aquele conhecimento. Às vezes sinto o peso da responsabilidade, confessou Sofia. Todos olham para mim como um exemplo, um símbolo. E se eu falhar? E se não for tão especial quanto pensam? Gustavo refletiu por um momento. Sabe, Sofia, quando Renata estava em trabalho de parto naquela calçada fria, eu estava paralisado de medo. Tinha perdido minha primeira esposa anos antes e sentia que a história estava se repetindo. Então você apareceu, uma criança vendendo doces, e assumiu o controle da situação com uma confiança que eu, um homem adulto e poderoso, não conseguia encontrar. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. O extraordinário em você não é apenas o conhecimento médico que possui, mas a coragem de usá-lo quando necessário e a humildade de reconhecer que ainda tem muito a aprender. É isso que faz de você um exemplo, não a perfeição. Sofia encostou a cabeça no ombro de Gustavo, um gesto raro de vulnerabilidade. Obrigada, tio Gustavo, por acreditar em mim desde o primeiro dia, sempre, respondeu ele simplesmente. O momento foi interrompido por um alerta sonoro, seguido de um anúncio no sistema de alto-falantes. Atenção, todas as equipes. Simulação de emergência em andamento. Acidente com múltiplas vítimas no saguão principal. Repito, simulação de emergência em andamento.
Sofia levantou-se imediatamente, seu rosto transformando-se da vulnerabilidade infantil para a concentração profissional em segundos. Preciso ir. Sou líder da equipe Alfa hoje. Vá, estarei assistindo, sorriu Gustavo. Enquanto observava Sofia correr em direção ao prédio principal, Gustavo sentiu uma pontada de orgulho paternal. A menina que encontrara por acaso numa calçada fria havia se tornado praticamente sua filha. Um vínculo que transcendia laços de sangue, baseado em admiração mútua e propósito compartilhado. No saguão principal, o cenário de emergência havia sido meticulosamente preparado. Atores profissionais, maquiados para simular diversos tipos de ferimentos, estavam espalhados pelo espaço. Equipes de alunos, divididas por faixas etárias e níveis de habilidade, chegavam rapidamente, equipadas com kits de emergência apropriados. Sofia liderava um grupo de 5 crianças entre 9 e 12 anos. Com autoridade natural, ela rapidamente estabeleceu um perímetro de atendimento e iniciou o protocolo de triagem. Mateus, verifique os sinais vitais daquele senhor com ferimento na cabeça. Yasmin, você fica com a senhora grávida. Pedro e Luísa, comecem a organizar os pacientes por gravidade usando o sistema START. Tiago, prepare o equipamento de suporte básico de vida. Os alunos dispersaram-se com eficiência impressionante, cada um assumindo sua função designada sem hesitação. Os observadores, que incluíam a comitiva do Ministério, médicos convidados e jornalistas autorizados, assistiam com uma mistura de espanto e admiração. A simulação prosseguia quando um grito real ecoou do lado de fora do edifício, seguido pelo som inequívoco de uma colisão de veículos. Por um momento, todos congelaram, confusos, sobre se aquilo fazia parte do exercício. "Não é simulação", gritou alguém que correu até a janela. "Houve um acidente de verdade no estacionamento." Sofia trocou olhares rápidos com a doutora Clarice, que assentiu em autorização silenciosa. Imediatamente a menina reorganizou sua equipe. "Mateus e Yasmin, venham comigo. Os demais, continuem com o protocolo de simulação aqui dentro. Doutora Clarice, poderia supervisionar." Sem esperar resposta, Sofia correu para fora, seguida pelos 2 colegas e por alguns médicos adultos. No estacionamento, um carro havia colidido com uma van que transportava visitantes. Nada grave, aparentemente, mas havia feridos leves e pessoas em estado de choque. Sofia avaliou a situação com um olhar rápido e profissional. 3 vítimas com ferimentos leves, uma possível concussão e várias pessoas em choque. Mateus, verifique o motorista da van. Possível trauma torácico pelo impacto com o volante. Yasmin, atenda a senhora idosa que parece estar hiperventilando. Eu cuido da criança com corte na testa. Com uma calma impressionante, Sofia aproximou-se de um menino de aproximadamente 5 anos que chorava, com um corte superficial na testa. Ajoelhou-se à sua frente, tirando luvas estéreis e gaze do kit que carregava. "Oi, eu sou Sofia. Qual é o seu nome?" Perguntou com voz suave, completamente diferente do tom profissional que usara segundos antes. Pedro", soluçou o menino. "Pedro, que nome bonito! Olha, eu vou limpar esse machucadinho na sua testa, pode ser? Vai arder um pouquinho, mas passa rápido, prometo." Enquanto limpava e avaliava o ferimento, Sofia mantinha uma conversa animada sobre super-heróis e desenhos animados, distraindo efetivamente a criança da dor. Ao mesmo tempo, realizava discretamente uma avaliação neurológica básica, verificando pupilas e reflexos. Dr. Campos, que havia seguido o grupo até o estacionamento, observava a cena com fascínio. "Incrível", murmurou para Gustavo, que acabara de se juntar a ele. "Ela alterna perfeitamente entre a médica competente e a criança acolhedora. É como se fossem 2 pessoas em uma." "Não", corrigiu Gustavo suavemente. "É apenas Sofia sendo integralmente quem ela é." Quando as ambulâncias chegaram para transportar os feridos, as crianças já haviam estabilizado todos os pacientes e organizado a cena. Os paramédicos, inicialmente céticos ao verem crianças no comando, rapidamente reconheceram a competência demonstrada e aceitaram os relatórios precisos que Sofia e sua equipe forneceram sobre cada paciente. De volta ao centro, a comitiva do Ministério não conseguia conter o entusiasmo. O que testemunharam não era mais uma demonstração controlada,
mas uma prova real da eficácia do programa e da extraordinária capacidade de seus alunos. Senhor Mendonça, disse o Dr. Campos com determinação na voz, considere aprovado o programa de expansão nacional. O que vimos hoje vai muito além de talento acadêmico. É humanidade em sua forma mais pura. Enquanto todos celebravam, Sofia encontrou um momento para se afastar. No pequeno jardim de inverno do centro, sentou-se sozinha, deixando finalmente que a adrenalina diminuísse. Seus ombros pequenos relaxaram, e por um breve instante, era apenas uma criança de 10 anos, cansada após um dia intenso. Mas seus olhos, que contemplavam o pôr do sol através do vidro, já refletiam os sonhos e planos para o futuro. Não apenas o seu, mas o de todas as crianças excepcionais que agora teriam a oportunidade que ela recebera. O programa de expansão nacional avançava a passos largos. Em apenas 18 meses, 7 novos centros foram inaugurados em capitais brasileiras: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto Alegre, Brasília e Manaus. Cada unidade seguia o modelo original, adaptado às realidades locais, e já contava com suas próprias turmas de crianças excepcionais. Sofia, agora com 12 anos, viajava constantemente pelo país como embaixadora do programa. Sua presença era solicitada em inaugurações, conferências médicas e até mesmo em audiências no Congresso Nacional. A menina que um dia vendera doces na Avenida Paulista havia se tornado um símbolo nacional de talento precoce e superação. Em uma tarde de outubro, Sofia participava de uma videoconferência com coordenadores dos diversos centros quando Gustavo entrou apressadamente em seu escritório no Centro Helena Alves. "Sofia, precisamos conversar", disse ele, com uma urgência incomum na voz. "Acabei de receber uma ligação do Ministério da Saúde." A menina pediu licença aos participantes da conferência e desligou a chamada. "O que houve, tio Gustavo? Você parece preocupado." Gustavo sentou-se, passando a mão pelos cabelos agora levemente grisalhos nas têmporas. "Houve um desastre natural no Vale do Ribeira. Chuvas intensas causaram deslizamentos e inundações em várias comunidades isoladas. Os hospitais regionais estão sobrecarregados e muitas áreas estão completamente isoladas, sem acesso a atendimento médico." Sofia assentiu, processando a informação. "E o que o Ministério quer de nós?" "Eles estão montando uma força-tarefa de atendimento emergencial. Médicos, enfermeiros, equipes de resgate." Gustavo hesitou. "E pediram especificamente por você e alguns de nossos alunos mais avançados." "Por nós?" questionou Sofia, surpresa. "Por quê?" "Muitas das vítimas são crianças. O Ministério acredita que vocês teriam uma conexão especial com elas. Além disso, parte da região afetada é de difícil acesso. Lugares onde apenas pessoas pequenas conseguem entrar para prestar os primeiros socorros." Sofia ficou em silêncio por alguns instantes, avaliando a situação. Quem mais iria conosco? "Eu e a doutora Clarice, como supervisores. Um time de médicos e enfermeiros do Ministério. Estou pensando em levar Mateus, Yasmin, Tiago e Luísa, nossos alunos mais experientes além de você." A menina levantou-se, caminhando até a janela. Do alto do prédio, podia ver o pátio onde crianças mais novas brincavam durante o intervalo. Uma cena que contrastava dramaticamente com o que poderiam encontrar no Vale do Ribeira. "Quando partiríamos?" perguntou finalmente. "Amanhã ao amanhecer. Um helicóptero da Força Aérea nos levará até lá." Sofia virou-se para encarar Gustavo. Seu rosto juvenil havia adquirido uma expressão de seriedade absoluta. "Vou precisar da autorização da vovó Zulmira." "Já falei com ela", respondeu Gustavo. "Foi difícil, mas ela entende a importância. Disse que sua mãe faria o mesmo." Um leve sorriso apareceu no rosto de Sofia. "Sim, ela faria." Após uma pausa, continuou. "Vou reunir os outros e começar os preparativos. Precisaremos revisar protocolos de emergência, traumatologia, doenças relacionadas a desastres naturais." Gustavo observou com admiração a menina já organizando mentalmente tudo o que precisava ser feito. Não havia traço de medo em sua voz ou hesitação em seus movimentos. Apenas determinação e preparo. "Sofia", chamou ele suavemente. "Você tem certeza disso? Não será como nossas simulações. O que vocês vão encontrar lá?" "Eu sei, tio Gustavo.
interrompeu ela com uma maturidade que ainda o surpreendia. Mas é para isso que nos preparamos, não é? Para usar o que sabemos quando realmente importa. Na manhã seguinte, o helicóptero da FAB decolou do campo de Marte às 5h30. A bordo, além da equipe médica adulta, estavam Gustavo, doutora Clarice e os 5 jovens prodígios do Centro Helena Alves, cada um carregando mochilas especialmente preparadas com equipamentos médicos básicos adaptados ao seu tamanho e força. Durante o voo, a doutora Clarice realizou um último briefing. Lembrem-se, vocês não são médicos formados. Estão lá para dar suporte, realizar procedimentos básicos e, principalmente, estabelecer contato com as crianças vítimas do desastre. Em caso de dúvida, sempre consultem um adulto da equipe. Os jovens assentiram, sérios. Embora ainda fossem crianças, a mais velha, Sofia, com apenas 12 anos, e o mais novo, Tiago, com 10, todos haviam passado por treinamento intensivo em procedimentos de emergência e estavam excepcionalmente preparados para a missão. O helicóptero sobrevoou a região devastada. Abaixo era possível ver casas destruídas, estradas cortadas e áreas completamente submersas. Em alguns pontos, pequenos grupos de pessoas acenavam desesperadamente, ilhados em telhados ou pequenas elevações. Quando pousaram no campo de futebol da pequena cidade de Eldorado, a situação era ainda mais dramática. O local havia sido transformado em um hospital de campanha improvisado, com tendas e equipamentos de emergência. Dezenas de feridos chegavam continuamente, trazidos por moradores em barcos, motos ou mesmo a pé. Sofia e seus colegas foram recebidos com olhares de surpresa e ceticismo pelos médicos locais. Crianças? Vocês trouxeram crianças para uma zona de desastre? Questionou o Dr. Ronaldo, coordenador médico local, visivelmente irritado. Não são crianças comuns, doutor, explicou a doutora Clarice, mantendo a calma. São alunos do Centro Helena Alves e possuem conhecimentos e habilidades que podem ser extremamente úteis aqui. O médico ainda parecia cético, mas não havia tempo para discussões. Temos 3 prioridades, explicou rapidamente. Primeiro, a triagem dos pacientes que estão chegando. Segundo, o atendimento de emergência aqui no hospital de campanha. Terceiro, e mais urgente, temos informações de que há um grupo de aproximadamente 20 crianças presas em uma escola rural, parcialmente submersa. A estrada está bloqueada e o único acesso é por um caminho estreito entre deslizamentos. Nós podemos ir até lá, ofereceu-se Sofia imediatamente. Somos pequenos o suficiente para passar por espaços estreitos e temos treinamento para primeiros socorros. O Dr. Ronaldo olhou para Gustavo, que assentiu confiante. Eu e 2 enfermeiros podemos acompanhá-los, sugeriu o empresário. Certo, concordou o médico ainda relutante. Mas tome muito cuidado, não quero mais vítimas para atender. Enquanto Mateus, Luísa e Tiago ficaram no hospital de campanha, auxiliando na triagem e atendimentos básicos, Sofia, Yasmin e Gustavo, acompanhados por 2 enfermeiros experientes e um guia local, partiram em direção à escola isolada. O trajeto era desafiador. Lama, escombros e vegetação dificultavam o caminho. Em vários pontos, os adultos precisavam ajudar as crianças a atravessar obstáculos. Após quase 2 horas de caminhada extenuante, avistaram finalmente o telhado da pequena escola rural, parcialmente visível acima da água barrenta que havia tomado o térreo do prédio. Ali, apontou o guia, mas não podemos chegar diretamente. Há um deslizamento bloqueando o caminho principal. Deve haver outro acesso, murmurou Sofia, analisando o terreno. Seus olhos percorreram a área até identificar uma pequena elevação que parecia contornar o deslizamento. Por ali. É estreito, mas dá para passar. O grupo seguiu a sugestão de Sofia. O caminho era realmente estreito. Em alguns pontos, apenas uma criança conseguiria passar com segurança. Vocês 2 vão na frente, decidiu Gustavo, dirigindo-se a Sofia e Yasmin. Nós seguiremos assim que verificarmos se é seguro. As 2 meninas avançaram cuidadosamente pelo caminho indicado. Após contornarem o deslizamento, chegaram a uma área mais estável de onde podiam avistar claramente a escola. No segundo andar, rostos infantis apareciam nas janelas, acenando desesperadamente.
Estamos vendo aproximadamente 15 crianças e 2 adultos, relatou Sofia pelo rádio. O acesso terrestre está completamente bloqueado pela água, mas parece haver uma árvore caída que pode servir como ponte improvisada. Esperem por nós, ordenou Gustavo. Não tentem atravessar sozinhas. Não há tempo, tio Gustavo, respondeu Sofia, observando a água que continuava a subir lentamente. Estamos vendo uma criança sendo carregada. Parece ferida ou doente. Vamos atravessar agora e iniciar os primeiros atendimentos. Vocês nos alcançam assim que puderem. Antes que Gustavo pudesse protestar, as 2 meninas já estavam em movimento. Com agilidade impressionante, atravessaram a árvore caída que servia como ponte precária sobre a água turva. Chegando ao prédio da escola, escalaram por uma treliça lateral até uma janela do 2º andar, por onde foram puxadas para dentro. O cenário no interior da escola era caótico. 15 crianças entre 4 e 10 anos, amedrontadas e algumas visivelmente feridas, aglomeravam-se em 2 salas de aula. Uma professora jovem e o zelador idoso da escola eram os únicos adultos presentes, ambos exaustos após mais de 24 horas, cuidando dos pequenos. Graças a Deus vocês chegaram, suspirou a professora, Andréia, ao ver Sofia e Yasmin. Sua expressão de alívio transformou-se em confusão ao perceber que as socorristas eram apenas crianças como seus alunos. Mas vocês são tão jovens. Somos do Centro Helena Alves, explicou Sofia rapidamente, já abrindo sua mochila de equipamentos. Estamos aqui para ajudar até que os adultos da nossa equipe consigam chegar. Onde está a criança ferida? Andréia, ainda atônita, conduziu-as até um menino de aproximadamente 6 anos que tremia de febre, deitado sobre casacos empilhados em um canto da sala. Este é Joaquim, explicou a professora. Ele tem asma e está sem medicação desde ontem. Começou a ter febre há algumas horas. Sofia e Yasmin imediatamente iniciaram uma avaliação. Com movimentos precisos e coordenados, verificaram sinais vitais, ouviram o pulmão com um estetoscópio pediátrico e examinaram a garganta do pequeno paciente. Pneumonia em estágio inicial complicada pela asma, diagnosticou Sofia, com a naturalidade de um médico experiente. Precisamos iniciar antibióticos e broncodilatadores imediatamente. Da mochila médica adaptada, Yasmin retirou um kit de emergência contendo medicamentos básicos. Temos amoxicilina pediátrica e salbutamol em aerossol. Deve ser suficiente para estabilizá-lo até a evacuação. Enquanto Yasmin preparava a medicação, Sofia voltou-se para os outros alunos, organizando-os em grupos por uma rápida avaliação visual. Precisamos fazer triagem. Quem mais está ferido ou se sentindo mal? 3 crianças ergueram as mãos timidamente. Uma menina com um corte profundo no braço, um menino que mancava devido a uma possível torção no tornozelo, e outra menina que apresentava sinais de desidratação. Com uma eficiência impressionante, Sofia e Yasmin organizaram um pequeno posto de atendimento. Limparam e suturaram o corte, imobilizaram o tornozelo e iniciaram hidratação oral para a menina desidratada. Ao mesmo tempo, mantinham contato pelo rádio com Gustavo e a equipe, que ainda tentavam encontrar um caminho seguro até a escola. As crianças estão estáveis por enquanto, relatou Sofia, mas precisamos evacuá-las logo, especialmente o menino com pneumonia. Estamos quase chegando, respondeu Gustavo. Encontramos uma equipe de resgate com um bote inflável. Devemos alcançá-los em aproximadamente 20 minutos. Enquanto esperavam, Sofia percebeu que as crianças menores estavam particularmente assustadas. Com naturalidade surpreendente, ela transitou do papel de médica para o de criança comum. Sentou-se no chão e começou a contar uma história animada, usando gestos e vozes diferentes para os personagens. Yasmin, entendendo a estratégia, juntou-se a ela, transformando a narrativa em uma pequena peça teatral improvisada. Aos poucos, os rostos tensos das crianças começaram a relaxar. Algumas até sorriram. A professora Andréia observava a cena com lágrimas nos olhos. É incrível, comentou com o zelador. Elas sabem exatamente o que fazer. Não apenas medicamente, mas emocionalmente. É porque elas falam a língua das crianças, respondeu o homem idoso, sorrindo. Sabem o que é ter medo, mas também sabem como ser corajosas.
Quando Gustavo e a equipe de resgate finalmente chegaram, encontraram uma situação surpreendentemente organizada. Todas as crianças haviam recebido atendimento básico, estavam hidratadas e, apesar das circunstâncias, relativamente calmas. Impressionante, murmurou um dos enfermeiros para Gustavo. Sua pupila é realmente extraordinária. A evacuação procedeu de forma ordenada. Os casos mais graves, Joaquim e a menina com o corte suturado, foram os primeiros a serem transferidos para o bote. As demais crianças seguiram em pequenos grupos acompanhadas pelos adultos. Sofia foi a última a deixar o prédio, certificando-se de que nenhum medicamento ou equipamento útil seria deixado para trás. Ao embarcar no bote, olhou para a pequena escola rural parcialmente submersa, um lembrete das forças implacáveis da natureza e da fragilidade da vida humana diante delas. De volta ao hospital de campanha, Sofia reuniu-se com seus colegas do Centro Helena Alves. Mateus, Luísa e Tiago haviam se destacado no atendimento aos feridos, especialmente as crianças, que respondiam melhor a médicos de sua própria idade. O Dr. Ronaldo, que inicialmente questionara a presença das crianças, agora não escondia sua admiração. Nunca vi nada parecido, comentou com Gustavo. Eles têm conhecimento técnico impressionante, mas o mais importante é como se conectam com os pacientes. Especialmente Sofia. Ela tem algo especial. Gustavo sorriu, observando sua protegida organizar métodos para confortar as crianças traumatizadas. Ela sempre teve, desde o primeiro dia em que a vi realizando um parto completo na calçada. Durante 3 dias, a equipe do Centro Helena Alves permaneceu no Vale do Ribeira, auxiliando nos atendimentos de emergência. Sofia praticamente não dormia, dividindo seu tempo entre procedimentos médicos e o apoio emocional às crianças traumatizadas pelo desastre. Foi durante esse período que uma equipe de reportagem da maior rede de televisão do país chegou à região para cobrir o desastre. As câmeras capturaram imagens extraordinárias. Crianças entre 10 e 12 anos realizando triagem, aplicando medicações, suturando ferimentos leves e, principalmente, oferecendo conforto a outras crianças vítimas da tragédia. Na manhã do 4º dia, quando a situação já estava relativamente controlada e equipes médicas adicionais haviam chegado, Sofia estava sentada sozinha na beira de um riacho, observando a água que agora corria mais calma. Seus olhos refletiam uma mistura de exaustão e satisfação pelo trabalho realizado. Gustavo aproximou-se silenciosamente, sentando-se ao seu lado. "Você está bem?" Sofia assentiu sem desviar o olhar da água. "Estou pensando na mamãe, no quanto ela ficaria orgulhosa de ver o que fizemos aqui." "Ela estaria sem dúvida", concordou Gustavo. "Mas acho que não ficaria surpresa. Ela sabia exatamente o que estava fazendo quando começou a te ensinar." "Tio Gustavo", disse Sofia, após um momento de silêncio, "quero expandir o programa, não apenas para identificar talentos médicos, mas para treinar especificamente para situações como esta. Crianças ajudando crianças em desastres, conflitos, crises." Gustavo observou o rosto determinado da menina, ainda infantil em seus traços, mas com olhos que carregavam uma sabedoria e propósito, raramente vistos mesmo em adultos. "Se alguém pode fazer isso acontecer, Sofia, esse alguém é você", respondeu simplesmente. Naquela tarde, enquanto o helicóptero decolava levando a equipe de volta a São Paulo, Sofia olhou pela janela para o Vale do Ribeira que se distanciava abaixo. O desastre havia sido terrível, mas algo novo havia nascido ali. Uma visão mais ampla do que crianças extraordinárias poderiam realizar quando lhes fosse dada a oportunidade. E enquanto o céu se abria à sua frente, Sofia sabia que aquela missão havia sido apenas o começo. 5 anos haviam se passado desde a missão no Vale do Ribeira. O que começara como um programa experimental em São Paulo transformara-se em um movimento global. O modelo do Centro Helena Alves fora replicado em 22 países e a Organização Mundial da Saúde reconhecera oficialmente a contribuição dos jovens médicos, como ficaram conhecidos os alunos do programa, para o atendimento de emergência em áreas de crise. Sofia, agora com 17 anos, tornara-se uma figura respeitada internacionalmente. Não era mais a pequena menina que vendia doces na Avenida Paulista,
mas uma jovem mulher, cuja inteligência excepcional era equilibrada por uma sensibilidade rara e uma maturidade que transcendia sua idade. Em uma manhã ensolarada de maio, Sofia caminhava pelo campus expandido do Centro Helena Alves, que agora ocupava um quarteirão inteiro no Morumbi. As instalações originais haviam crescido para acomodar mais de 200 alunos de todo o Brasil, divididos em diferentes níveis de formação e especialidades. Sofia, a videoconferência com Genebra começa em 10 minutos, chamou Yasmin, agora com 16 anos e coordenadora do programa de genética médica do centro. Estou indo, respondeu Sofia, acelerando o passo em direção ao moderno edifício administrativo. Na sala de conferências, Gustavo já a esperava. Aos 55 anos, o empresário exibia fios grisalhos nas têmporas, mas mantinha a mesma energia e determinação. Ao longo dos anos, sua relação com Sofia evoluíra de mentor para algo próximo a um pai. Um vínculo fortalecido por desafios compartilhados e por um propósito comum. Grande dia, comentou ele, enquanto técnicos ajustavam o equipamento de videoconferência. A OMS finalmente vai oficializar o programa internacional. Sofia assentiu, ajustando nervosamente o blazer formal que vestia. Ainda não acredito que chegamos tão longe. Eu acredito, sorriu Gustavo. Desde o dia em que te vi realizar um parto na calçada, soube que você mudaria o mundo. A tela à frente deles acendeu, revelando uma sala de conferências em Genebra, onde representantes da OMS, Unicef e diversas organizações humanitárias estavam reunidos. Bom dia, Sofia, Sr. Mendonça, cumprimentou a doutora Amara Okonkwo, diretora de programas especiais da OMS. Estamos todos muito animados com a formalização da Iniciativa Global de Jovens Médicos. Durante a hora seguinte, detalhes finais foram discutidos sobre como o programa seria implementado em escala mundial. O modelo brasileiro seria adaptado para diferentes realidades culturais e econômicas, mas o princípio fundamental permaneceria: identificar crianças com talentos médicos excepcionais e oferecer-lhes formação adequada, com foco especial em atendimento humanitário. Sofia, disse a doutora Okonkwo ao final da reunião, gostaríamos de convidá-la oficialmente para ser a embaixadora global do programa. Isso envolveria viagens a diversos países, palestras em conferências internacionais e participação direta na implementação do modelo em novas regiões. A jovem trocou olhares com Gustavo, que assentiu encorajadoramente. Seria uma honra, doutora Okonkwo, mas tenho uma condição. E qual seria? Perguntou a diretora com curiosidade. Que o programa não se limite apenas a crianças de centros urbanos ou de famílias com recursos. Precisamos ativamente buscar talentos em áreas remotas, comunidades carentes, regiões de conflito. Foi assim que tudo começou, com uma menina vendendo doces na rua. A diretora sorriu. Essa já era nossa intenção, Sofia. Na verdade, a Unicef está desenvolvendo um protocolo específico para a identificação de talentos em campos de refugiados e áreas de extrema pobreza. Ao final da videoconferência, Sofia permaneceu sentada, absorvendo a magnitude do momento. Gustavo colocou gentilmente a mão em seu ombro. O que está pensando? Perguntou ele. Em como tudo começou, respondeu ela, com um sorriso nostálgico. Naquela manhã fria, quando vi Dona Renata em trabalho de parto, jamais imaginei onde aquilo nos levaria. E onde nos levará ainda, completou Gustavo. Isso é apenas o começo, Sofia. Naquela tarde, enquanto Sofia caminhava pelos corredores do centro, observando aulas em andamento e alunos engajados em diversas atividades, seus pensamentos vagavam entre o passado e o futuro. 10 anos haviam se passado desde que sua mãe, a doutora Helena, partira, deixando-lhe como legado não apenas conhecimento médico, mas um propósito. Ao passar pelo laboratório principal, Sofia parou para observar uma aula ministrada por Mateus, agora com 16 anos e considerado um dos maiores talentos em neurologia da nova geração. Com desenvoltura impressionante, ele explicava complexos processos neurológicos a um grupo de alunos mais jovens, usando uma linguagem acessível sem simplificar demais os conceitos. E é assim que os neurônios estabelecem novas conexões durante o aprendizado, concluía ele.
ilustrando o processo em um modelo tridimensional avançado. Há alguma pergunta? Uma menina de aproximadamente 9 anos ergueu a mão timidamente. Dr. Matheus, é verdade que você descobriu um novo método para diagnosticar precocemente o Alzheimer? Matheus sorriu, ajustando os óculos que agora usava. Ainda estamos na fase inicial de pesquisa, Mariana. Mas sim, estamos trabalhando em um protocolo que pode identificar marcadores da doença até 2 décadas antes dos primeiros sintomas. Sofia sorriu, lembrando-se do menino tímido que conhecera anos atrás. Agora um pesquisador respeitado que já publicara artigos em revistas científicas internacionais. Apesar da idade. Continuando seu percurso, Sofia chegou ao recém-inaugurado Centro de Simulação Avançada, onde Tiago conduzia um treinamento de resposta a desastres. Aos 15 anos, ele se especializara em medicina de emergência e desenvolvera protocolos específicos para a atuação de jovens médicos em situações de crise. Lembrem-se, dizia ele a um grupo de alunos que participavam da simulação, em zonas de desastre, o mais importante não é apenas o conhecimento técnico, mas a capacidade de adaptação e improviso. Nem sempre teremos os equipamentos ideais disponíveis. Sofia observou com orgulho como seus colegas pioneiros haviam florescido, cada um encontrando sua própria área de excelência. Yasmin revolucionara a pesquisa genética, com algoritmos inovadores, para a identificação precoce de doenças hereditárias. Luísa tornara-se especialista em medicina pediátrica para áreas remotas, desenvolvendo protocolos que podiam ser aplicados mesmo com recursos limitados. Ao final do dia, Sofia dirigiu-se ao pequeno apartamento que dividia com Dona Zulmira, agora com 82 anos. A avó, apesar da idade avançada, mantinha-se lúcida e ativa, acompanhando com orgulho a trajetória extraordinária da neta. Como foi a reunião com a OMS? Perguntou a senhora, enquanto servia um café na pequena cozinha acolhedora. Foi ótima, vó. O programa será implementado globalmente. Sofia sentou-se à mesa, aceitando gratamente a xícara oferecida. Querem que eu seja a embaixadora oficial. Dona Zulmira sorriu, seus olhos embaçados por uma fina película de lágrimas. Sua mãe estaria tão orgulhosa, minha filha. Tão orgulhosa. Às vezes me pergunto se ela tinha ideia do que estava começando, refletiu Sofia. Quando decidiu me ensinar medicina nos seus últimos meses, Helena sempre enxergou longe, respondeu a avó, sentando-se com alguma dificuldade. Mas acho que nem mesmo ela poderia imaginar a dimensão que isso tomaria. Como você transformaria sua dor em propósito? Sofia ficou em silêncio, refletindo sobre o caminho percorrido. Da menina que vendia doces na Avenida Paulista, a jovem mulher prestes a se tornar embaixadora de um programa mundial, uma jornada improvável, nascida de uma tragédia pessoal, transformada em missão de vida. Naquela noite, Sofia recebeu um telefonema inesperado de Renata Mendonça. Sofia, desculpe ligar tão tarde, mas Helena está com febre alta e insistiu que só quer ser examinada por você. Sofia sorriu ao pensar na pequena Helena, agora com 6 anos, a menina que nascera literalmente em suas mãos naquela manhã fria na Avenida Paulista. Ao longo dos anos, estabelecera-se um vínculo especial entre elas, quase como irmãs apesar da diferença de idade. Estou indo, respondeu prontamente. Diga a ela para não se preocupar. Ao chegar à mansão dos Mendonça, Sofia foi recebida por uma ansiosa Helena, que, apesar da febre, abriu um sorriso ao vê-la. Sophie, eu sabia que você viria, exclamou a menina, usando o apelido carinhoso que só ela utilizava. Com a mesma atenção que dedicaria a qualquer paciente, Sofia examinou cuidadosamente a pequena. Apenas uma gripe comum, diagnosticou finalmente para alívio de Renata e Gustavo. Nada que bastante líquido, repouso e carinho não resolvam. Após medicar Helena e vê-la adormecer, Sofia juntou-se a Gustavo e Renata na sala de estar da mansão. Soubemos da notícia, comentou Renata servindo chá. Embaixadora global do programa. Que orgulho, Sofia. Ainda parece surreal, admitiu a jovem. Pensar que tudo começou aqui com vocês. Não, corrigiu Gustavo gentilmente. Começou muito antes, com sua mãe reconhecendo seu dom extraordinário e tendo a coragem de cultivá-lo, mesmo sabendo que não estaria aqui para ver os resultados. Sofia assentiu emocionada.
Às vezes me pergunto se ela imaginava, se de alguma forma ela sabia que eu encontraria vocês. Talvez não fosse coincidência, sugeriu Renata suavemente. O fato de você estar naquele exato lugar, naquele exato momento. De todas as pessoas na Avenida Paulista, foi você quem veio ao nosso socorro. Como se fosse um ciclo se completando, completou Gustavo. Helena tentou salvar Luciana anos antes, sem sucesso. Então você salvou Renata e nossa filha, que não por acaso leva o nome de sua mãe. Sofia refletiu sobre a beleza dessa conexão, os fios invisíveis que haviam entrelaçado suas vidas de formas imprevisíveis e profundas. Na manhã seguinte, Sofia encontrou-se diante de uma plateia de mais de 500 pessoas, no auditório principal do Centro Helena Alves. Era o dia da cerimônia oficial de lançamento da Iniciativa Global de Jovens Médicos, com a presença de autoridades nacionais e internacionais. Ao subir ao palco, Sofia sentiu o peso do momento. Não era mais a criança prodígio que surpreendia adultos com seu conhecimento precoce, mas uma jovem líder prestes a iniciar um movimento global. Há 10 anos, começou ela, sua voz clara e confiante ecoando pelo auditório silencioso. Eu era apenas uma menina vendendo doces na Avenida Paulista, uma criança que carregava um conhecimento que ninguém esperaria, fruto dos últimos meses que passei com minha mãe antes de sua partida. Sofia fez uma pausa, seus olhos percorrendo a plateia até encontrar Dona Zulmira na primeira fila, ao lado de Gustavo, Renata e a pequena Helena. Naquela manhã fria, quando vi uma mulher em trabalho de parto na calçada, tive que fazer uma escolha. Fingir que não sabia o que fazer, como a sociedade esperaria de uma criança, ou usar o conhecimento que minha mãe me dera para salvar 2 vidas. O auditório permanecia em absoluto silêncio, centenas de olhares fixos na jovem que falava com uma mistura perfeita de autoridade profissional e autenticidade juvenil. Hoje, 10 anos depois, estamos prestes a expandir esse modelo para o mundo. Não porque crianças devam substituir profissionais adultos, mas porque talentos excepcionais merecem ser cultivados, independentemente da idade de quem os possui. Sofia continuou seu discurso, detalhando a visão da iniciativa global e o impacto que ela poderia ter, especialmente em regiões vulneráveis onde o acesso a cuidados médicos era limitado. O que aconteceu naquele dia mudou não apenas a minha vida, mas abriu caminho para uma revolução na forma como enxergamos o potencial das crianças. Nossos dons não nos pertencem, concluiu ela, ecoando as palavras que sua mãe lhe dissera tantas vezes. Eles pertencem ao mundo e é nossa responsabilidade usá-los para fazer a diferença, onde quer que estejamos, seja aos 7 ou aos 70 anos. A ovação que se seguiu foi ensurdecedora. Centenas de pessoas de pé, aplaudindo não apenas o discurso, mas a jornada extraordinária que ele representava. Enquanto deixava o palco, Sofia foi abordada por uma jornalista da CNN que cobria o evento. Sofia, apenas uma pergunta, pediu a repórter. Se pudesse resumir em uma frase o que aprendeu nessa jornada incrível, o que diria? A jovem refletiu por um momento. Então, sorriu. Que a verdadeira medicina não começa nas universidades ou hospitais, mas no momento em que decidimos usar o que sabemos para aliviar o sofrimento alheio. Não importa quão jovens ou inexperientes possamos parecer. Após as formalidades do evento, Sofia encontrou um momento de quietude no jardim interno do centro. Sentada no mesmo banco onde, anos antes, confidenciara a Gustavo seus medos e inseguranças. Gustavo encontrou-a ali, contemplando o pôr do sol que tingia o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa. 1 centavo pelos seus pensamentos, disse ele, repetindo a frase que se tornara uma tradição entre eles. Sofia sorriu. Estava pensando em ciclos, em como tudo volta ao ponto de partida, mas transformado. Como assim? Minha mãe era médica. Dedicou sua vida a salvar outros, inclusive tentando salvar sua primeira esposa. Ela partiu, mas deixou seu conhecimento comigo. Esse conhecimento me permitiu salvar Renata e Helena. E agora esse mesmo conhecimento, multiplicado e transformado, salvará milhares de vidas ao redor do mundo. Sofia fez uma pausa. É como se a história se reescrevesse, mas com um final diferente a cada ciclo. Gustavo assentiu,
compreendendo a profundidade da reflexão. E qual será o próximo capítulo? Sofia olhou para o horizonte, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu anoitecendo. Acho que estamos apenas começando a descobrir, mas uma coisa eu sei. Seja qual for o caminho, nunca esquecerei como tudo começou. Com uma menina, doces numa caixa de papelão e um parto na calçada fria. Naquela noite, enquanto São Paulo adormecia sob um céu estrelado, Sofia Alves, a menina que vendera doces na Avenida Paulista e se tornara um símbolo global de talento precoce e propósito, olhava para o futuro com a certeza de quem encontrara seu lugar no mundo. E em algum lugar, talvez entre as estrelas que agora brilhavam sobre a cidade, a doutora Helena Alves sorria, sabendo que sua obra-prima inacabada havia se tornado muito mais do que jamais poderia imaginar. Não apenas uma médica extraordinária, mas uma verdadeira agente de transformação, cujo legado apenas começava a florescer.